O assunto agora é tecnologia e como ela vem transformando diversos setores. O setor automotivo tem passado por esse tipo de transformação nos últimos anos com o avanço das tecnologias digitais. A jornada de compra, que antes começava nas concessionárias físicas, agora se inicia nas plataformas online, com os consumidores cada vez mais conectados e informados. Tudo começa naquela pesquisa rápida na internet e quando o consumidor já vai ver, a compra já está em andamento, o que facilita aí a procura por esse tipo de venda. E para atender essa nova demanda, as concessionárias têm incorporado soluções tecnológicas que otimizam a comunicação, melhoram a experiência de compra e também oferecem novos serviços aos clientes. Nós vamos conversar agora com o Daniel Pavanelli, que é diretor na Prospectro Treinamento e Consultoria, para falar um pouco mais sobre esses avanços. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carolina. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Né? Falando um pouquinho de tecnologia, você citou bem, né? Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, a gente tem ali cerca de 93% dos consumidores fazendo um primeiro contato para a compra de um veículo através das redes digitais, ou seja, ele vai lá através de uma busca, seja ela através de uma rede social ou de um site de busca, ou seja, 93% dessa jornada de compra começa especificamente ali dentro da internet, ou seja, o mercado está ficando cada vez mais digital, certo, Carolina? Isso, Daniel. E a gente queria falar um pouquinho sobre essas transformações, né? Quais são as principais mudanças que a gente vem observando aí no mercado ao longo desses últimos anos? Perfeita a sua pergunta. Eu falo isso porque eu já tenho bastante tempo aí de experiência dentro do mercado automotivo e o que eu vejo foi o seguinte, né? Antigamente as pessoas, para elas se comunicarem, para elas identificarem e irem atrás de um veículo, elas precisavam conhecer uma concessionária, uma loja. Então elas acabavam aderindo através de jornais, outdoors e tudo mais. Então, para o lojista ou para o empresário ali do ramo automotivo, para o concessionário, o interessante é ele estar numa avenida extremamente bem movimentada, com uma fachada grande, onde ele pudesse colocar um anúncio, um letreiro muito grande, e o cliente simplesmente passava ali em frente, via aquela concessionária, falava, puxa, eu vou lá passar para analisar, ver o que eu tenho de novidade de veículo. Então, toda a informação estava de posse ali do vendedor ou da concessionária, todos os detalhes de uma negociação, preço, valor de avaliação do veículo, estava todo lá dentro daquela concessionária ou daquela loja multimarca. O que aconteceu? Com essa digitalização toda e com essa facilidade das pessoas terem ali um acesso mobile à concessionária ou até mesmo sites de pesquisa, elas já conseguem fazer toda essa triagem antes. Então, o que acontece? Aquela fachada imensa que era da concessionária, agora virou o site do concessionário, ou até mesmo a rede social que ele utiliza. Então, hoje, para quem quer se dar bem vendendo veículo, seja concessionário, loja multimarca, ele tem que estar muito bem posicionado. O cliente ele está cada vez mais digital. Hoje, só para você ter uma ideia, Caroline, nós temos ali uma estatística de 15% das compras de veículos, seja de baixo valor ou de alto valor agregado ali do veículo, 15% dessas vendas, elas são feitas totalmente de forma digital. Ou seja, o cliente vai, identifica ali um modelo que ele quer, de interesse e tudo mais, ele entra em contato com o vendedor faz uma tratativa online, às vezes através de uma videochamada, e o cliente faz a compra totalmente online. Né? É tão interessante isso, porque às vezes o cliente nem vai na loja ou na concessionária para retirar o carro. Já na negociação, por exemplo, principalmente quando ele está num estado um pouco mais distante, ele acaba fazendo isso. Olha, vamos fazer o seguinte, já faz a cotação para colocar esse veículo numa plataforma e me mandar ele aqui até a minha casa. Então, hoje a gente vê uma mudança muito significativa nesse sentido. Eu já ia te perguntar sobre esses dados, Daniel. Então, 15% das vendas de veículos a gente pode falar que são feitas ali de forma digital. Essas mudanças, né, essas transformações foram impulsionadas pela pandemia? Elas seguem esse ritmo aí que vem na pandemia, dessa mudança de comportamento do consumidor? Olha, excelente. Na verdade, a pandemia, eu falo que ela intensificou esse trabalho. Coisas que a gente falava que iam durar 10 anos, 5 anos, a pandemia meio que restringiu e falou: olha, é agora, né? Quem não é digital tem que virar digital, tem que se transformar.
Mas essa mudança, ela já vem acontecendo de uma forma mais gradativa, desde lá de 2012, mais ou menos, quando surgiram as primeiras plataformas de pesquisa, né? Antes de 2012, não tínhamos ali muitos smartphones e as pessoas, quando queriam um veículo, elas começaram ali a recorrer aos sites de busca, né? Para ver anúncios de veículo e coisa e tal. Hoje, essa vertente ela está tão grande que a gente percebe esse movimento e um movimento muito mais acelerado. Para você ter uma ideia, Caroline, hoje a gente percebe que existe uma fatia da população, por exemplo, que ao invés de comprar o carro, prefere ter um veículo, por exemplo, por assinatura. Eu pago um valor mensal e eu vou ficar com um veículo 0 km por um ano. Quando finda esse contrato, eu devolvo aquele veículo, pego um outro veículo de um outro modelo, talvez de uma outra marca, fico mais um ano com esse veículo. Ou seja, as pessoas perceberam que hoje eles querem muito mais, o nosso público quer muito mais a mobilidade, né? E voltando ao ponto que você falou, poxa, essa transição, ela aconteceu, como eu falei, muito fortemente pela pandemia, porém a gente vê que isso daí é um caminho sem volta, né? Hoje a gente vê muita coisa acontecendo, muito produto até de alto valor agregado, trabalhando como se fosse uma commodity, né? Vendendo e tendo um relacionamento totalmente digital. Engraçado falar sobre essa questão dos consumidores até procurarem alugar mesmo esses veículos, mas existem motivos para isso, Daniel. Por exemplo, gasto com veículo. A gente sabe que quem possui um veículo hoje em dia tem gastos de manutenção, até mesmo em períodos chuvosos, né? Então, esse seria o motivo principal para você preferir alugar um veículo por um período do que ter o seu próprio carro? Olha, excelente. Sabe que muita gente me pergunta, mas eu vou pagar um ano de mensalidade, um valor até alto, e no final do período o veículo não vai ser meu. Esse é o principal sentimento que o nosso público tem. Mas é muito interessante quando a gente faz as contas. Por quê? Como é que faz para essa conta fechar? Primeiro que muitas vezes a concessionária, quando ela faz uma compra para locação, ela consegue valores diferenciados com a montadora. Então, ela já compra um veículo com um valor, às vezes, um pouco menor do que aquele veículo que ela compraria simplesmente para revender no showroom. Porém, o que ela faz? Ela coloca dentro desse pacote a manutenção que já está praticada, ela já tem um padrão ali de consumo de quilometragem e ela já tem todo um processo de desmobilização dessa frota, ou seja, ela vai poder depois revender esse veículo com uma assertividade muito maior. Para a gente, por exemplo, talvez não compensaria comprar um carro direto da montadora, alugar e vender. Mas para a concessionária, pelo trâmite todo que ela faz e pelo jogo ali de acerto com esses números, com esses valores e tudo mais, para ela consegue ser viável financeiramente e muitas vezes para aquele consumidor que tem o hábito de comprar um carro 0 km, fazer todas as revisões na concessionária, manter um seguro ativo e ter um volume X de quilometragem, às vezes, quando ele faz as contas, ele vê que vale a pena. Vale a pena, acaba sendo mais econômico ele alugar um carro, ficar um ano, do que ter aquele carro por um período maior. E tem outro ponto. Tem muita gente que não gosta daquele desgaste de, puxa, eu tenho que vender meu carro, eu vou levar para algum lugar, eu vou ter que ficar negociando. Tem gente que prefere falar assim, olha, para não negociar, eu prefiro alugar, eu vou lá, escolho o carro que eu quero, escolho o valor de quilometragem, pego aquele veículo, aproveito daquele veículo por um ano, chega no próximo eu troco e vida que segue. Então, eu falo que hoje em dia a gente trabalha muito com aquilo que é conhecido como os 4 Cs, né? Antigamente, no marketing, existiam os 4 Ps do marketing, né? Que era produto, praça, propaganda e promoção. E hoje a gente vai para os Cs, que o principal deles qual que é? A comodidade. Hoje o nosso público ele quer comodidade, quer facilidade. O que tem de mais restrito hoje para o ser humano é o tempo. Então, quando ele consegue ganhar tempo pela comodidade, ele consegue tendenciar muito mais para as escolhas dele. Engraçado também que o consumidor pode até fugir aí daqueles perrengues que às vezes os carros nos deixam na mão, né, Daniel? Se você Exato. acabou de ligar aí na programação da Jovem Pan 92,9 FM, nós estamos conversando ao vivo com o Daniel Pavanelli, que é diretor na Prospect Pro Treinamento e Consultoria, falando sobre as transformações no setor
de venda de veículos, do setor automotivo. Daniel, a gente falou um pouquinho dessas mudanças, mas é muito importante falar como as concessionárias, como as empresas têm se adaptado a isso, né? Como é que tem sido, então, conseguir conquistar esse cliente ou até mesmo estar à frente de outras empresas? Ó, excelente. Uma concessionária, uma loja multimarca, ela precisa se readequar a essa maneira de consumo. Eu gosto muito de um trecho de um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Ele diz o seguinte, que de tempos em tempos, a forma com que o nosso cliente compra, ela vai mudar. E nós, enquanto empresários, enquanto vendedores, nós temos que estar adaptados a essa mudança. Achar que eu vou fazer como eu fazia antigamente, né? Fazer um anúncio num jornal, numa revista, no outdoor, e achar que só o fato de eu ter um anúncio vai fazer com que o cliente venha, né? Isso daí caiu por terra. Hoje, o concessionário ele tem que estar muito conectado com aquilo que é digital. Uma palavra que é muito vista hoje dentro desse nosso mercado é ele ser omnichannel. O que que é o omnichannel? Ele tem que ser bom no atendimento quando o cliente vai para o showroom, para dar um encantamento, para mostrar para o cliente que aquela é a melhor opção, né? E tendenciar ali para o fechamento. Mas também o vendedor hoje ele tem que ser bom nas redes sociais, ele tem que ser bom numa abordagem por telefone, ele tem que ser bom numa tratativa digital com o cliente que queira, por exemplo, como eu falei, comprar, fazer a compra 100% digital. Então, o vendedor hoje ele tem que estar antenado com tudo isso. E o concessionário que não se adequar a essas mudanças, ele está fadado a ter muitos problemas aí em termos de vendas. E quem dá o primeiro passo e sai na frente, consegue beber dessa água limpa, né? Muito engraçado que até os contratos, né, ô Daniel, hoje em dia são mais acessíveis. Você consegue assinar um contrato de uma compra e venda de um veículo, até mesmo de um imóvel, que são de alto valor da sua casa. Exato, exatamente. Ó, Caroline, para você ter uma ideia, a gente tem contato com uma concessionária lá dos Estados Unidos chamada Rick Case. E eles têm um anúncio lá no site deles, né? Buy your car in 90 minutes or less, ou seja, compre seu carro em 90 minutos ou menos. Imagine a seguinte situação, Caroline, você saiu de casa de manhã, sábado de manhã, e você resolveu trocar de carro. Aí você sai de casa, vai até a concessionária, eles vão avaliar o seu carro, você vai negociar com um carro novo, eles vão fazer todo o trâmite, toda a documentação, e você consegue voltar para sua casa antes do almoço com o carro zero, já emplacado, com tudo pronto. Eu digo isso porque lá eles têm uma velocidade muito grande. Daniel, vocês vão me perguntar, né? Mas, Daniel, lá o proprietário ele é dono da placa, né? É muito mais fácil. Ele tira a placa de um carro, coloca na outra e vida que segue, ele consegue ali levar todas as responsabilidades que ele tem, né, de um carro para o outro. Porém, o que, que acontece? Essa sacada de fazer com que o concessionário tenha essa velocidade, para você ter uma ideia, aqui no Brasil hoje, dependendo ali do tempo de preparação, tem concessionários que conseguem entregar, quando entregam rápido, entregam em 5 dias. Normalmente, o tempo de espera para a entrega de um veículo, quando você vai fazer a troca de um veículo seminovo para um veículo zero, nós estamos falando de uma semana. Então, assim, existe potencial para muita gente evoluir dentro desse nosso mercado. E tem concessionárias, tem grupos de concessionárias e lojas multimarcas que já estão seguindo aí a passos largos na frente. Por isso que eu digo, é uma mudança comportamental. O nosso cliente está mudando a maneira dele de pensar, a maneira dele de agir, de consumir, e as concessionárias e as lojas elas têm que estar preparadas aí para essa mudança digital toda. Agora, Daniel, muito importante também a gente citar as vantagens, claro, mas os riscos de fazer essas compras online, né? Quais são esses riscos e, principalmente, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente nessa era? Porque, junto com os avanços tecnológicos, vieram também os famosos golpes, né? Então, como ficar atento para evitar ser pego aí de surpresa? Ó, é extremamente importante que a pessoa tenha faça uma busca em relação à credibilidade daquela empresa que ele está realizando a compra. Então, algumas dicas aqui que são de praxe, mas, Caroline, o que, que acontece, né? Por que, que essas pessoas acabam caindo em golpes? Porque elas veem aquela possibilidade, sabe, maravilhosa. Puxa, tem alguém vendendo carro pela metade do preço. Fala assim, gente, tenha noção Desconfie, ali, né? tenha sensibilidade de entender que, puxa, quem venderia um carro pela metade do preço, né?
E aqueles cuidados, puxa, o pagamento tem que ser feito direto para uma empresa, para uma concessionária com CNPJ ativo, né? Façam uma pesquisa, entrem em contato, por exemplo, alguém falou com você? Vai lá, pesquisa na internet, encontra lá qualquer empresa, faz uma ligação para a empresa para ver se você consegue falar com aquela pessoa que está se relacionando contigo pelo WhatsApp, porque de fato, né? Onde tem dinheiro e oportunidade, sempre vai ter aquela pessoa de má fé que vai querer passar a perna nas pessoas. Então, eu falo que para todos os consumidores a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Essas dicas que eu falei, nunca transfira dinheiro para uma pessoa física, sempre para uma pessoa jurídica. Descubra, verifiquem, façam uma busca para ver a credibilidade daquela empresa. Não tomem decisões precipitadas, tá? A gente vê que muitos desses golpes é assim, puxa, ou é agora ou você vai perder a oportunidade. Aí a pessoa, com medo de perder aquela oportunidade, vai lá e faz um pagamento para uma pessoa física num TED um Pix ali para uma pessoa que nem conhece. Então, extremamente arriscado. Daniel, e o que esperar para o futuro, então, né? A gente está aí falando dessas transformações, de como as coisas vieram mudando quando a gente vai comprar o nosso próprio carro, mas o que é que a gente pode esperar para os próximos anos? Como é que essas vendas vão avançar ainda mais? Excelente. Eu vejo o seguinte, hoje tem uma vertente muito forte naquilo que a gente chama de Customer Experience, que é, na verdade, a experiência do cliente. As concessionárias e as lojas, elas estão tendo um cuidado muito grande com cada ponto de contato que o cliente tem com a relação com aquela empresa. Então, o que a gente pode esperar hoje vai ficar, daqui para frente, vai ficar muito mais fácil para o cliente, vai ser muito mais prazeroso realizar uma compra, né? O canal de contato e de relacionamento com o cliente, entre cliente e empresa, vai ser um negócio muito mais fácil, muito mais brando, muito mais tranquilo, né? Vai ser uma condução, uma jornada muito mais tranquila. Por, pelo lado da concessionária e da loja multimarca, quem não se adaptar a essa realidade, nessa mudança toda, vai ficar para trás, né? E, como eu falei, quem der os primeiros passos vai se despontar aí nesse mercado. É isso, Daniel. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no Pan News em Revista Segunda Edição. Uma conversa que, se desse, a gente levava até 5 horas da tarde, com certeza. Um assunto muito bacana de se falar, que são essas transformações na tecnologia. Muito obrigada por receber o nosso convite. Até a próxima, Daniel. Até a próxima. Caroline, obrigado aí pelo tempo e disponibilidade de vocês. E eu deixo um convite. Na semana que vem, do dia 4 ao dia 6, estarei na Expo Autos, um evento aí em Fortaleza, muito bacana, um evento do segmento automotivo, onde vão ter concessionárias e lojas multimarcas. Então, faço convite para você que é do segmento automotivo e que tem interesse, participa lá com a gente. Obrigado, Caroline. Muito obrigada, Daniel. Convite feito aí para os nossos ouvintes.